A todos as nossas saudações. Nós vamos então iniciar o nosso encontro rezando, pedindo a ajuda do Espírito Santo, as bênçãos de Deus, a proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós vamos então cantar, fazendo parte do início do nosso encontro. Vou pedir então a Nocília, a nossa conhecida Loló, a Regina, aqui da Paróquia de Santana, e que fazem parte do círculo bíblico, do coral da igreja, então guardando todos os cuidados necessários, o distanciamento, depois com as máscaras também, enfim, esses cuidados que nós precisamos ter agora, sobretudo nesse tempo, cuidando da nossa vida, da vida dos outros. Nossos agradecimentos também à Andresa, não é isso? Também o Teomar, que estão fazendo a filmagem aqui. Agradecemos a todos pelo apoio. Nós vamos cantar então, nos preparando para essa nossa reflexão e estudo sobre a Palavra de Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra de amor. Ainda dentro desse momento de oração, vamos dizer assim, forte do início aqui do nosso encontro, nós vamos começar ouvindo um trecho da Bíblia, a Palavra de Deus, Estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho sobre a Bíblia. Então eu gostaria de sugerir, quem sabe você tem também a Bíblia aí, onde quer que você se encontre nesse momento, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, João, capítulo 1, versículos do 1 a 14. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ela era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação, glória a vós. Então vamos fazer um momentinho de silêncio, reflexão. Há traduções da Bíblia que dizem que ele armou a sua tenda entre nós. O verbo, a palavra eterna, né, que se fez carne e habitou, armou a sua tenda entre nós. Para nós, Jesus é o centro da Bíblia. Ele é a palavra viva de Deus. Um momentinho de silêncio para começarmos então a nossa partilha, as nossas reflexões aqui sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A nossa proposta então hoje aqui, né, com esse encontro, partilhar, é uma partilha sobre alguns pontos da nossa pesquisa, oração, estudos, leituras de comentários bíblicos feitos por diversos estudiosos bíblicos, né, sobre a introdução geral às Sagradas Escrituras, à Bíblia Sagrada, né? Também uma visão, talvez um pouco mais rápida, mais superficial, né? Apenas de alguns pontos, sobre o livro bíblico sugerido para ser aprofundado, estudado nesse ano, no mês da Bíblia, que é o livro de Deuteronômio, né? E também, com certeza, queremos partilhar um pouco sobre a importância do mês da Bíblia entre nós. Então, isso por quê e para quê? Isso numa tentativa de encorajar, né, aí a todos, especialmente dos movimentos, especialmente das pastorais, né, das associações religiosas, das nossas paróquias de Nossa Senhora de Fátima e de Santana aqui em Barroso, né? Incentivar, encorajar a todos para que continue esse aprofundamento, crescendo no conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, né? Então esse é, de modo, vamos dizer assim, né, geral, a nossa proposta para esse nosso encontro, então. Começando pela palavra Bíblia, né? Que nós temos aqui, né? Então, o que significa a palavra Bíblia, né? O que é isso? Bíblia. Então, a palavra Bíblia, ela significa livros, mais precisamente, livrinhos, né? Pequenos livros. Ela vem do grego, é o plural da palavra grega biblion, né? Que significa livrinho, que, por sua vez, é o diminutivo da palavra grega biblos, que quer dizer livro. Então, é uma coleção de pequenos livros, né? Por exemplo, então aqui, né? Vamos dizer assim, nós temos a capa, né? E aqui estão todos os livros. Se eles fossem encadernados separadamente, colocados numa estante, nós teríamos todos esses livros separados lá, né? Então, uma coleção, vamos dizer assim, né? De pequenos livros, né? Quem primeiro usou a palavra Bíblia para se referir, né, às Sagradas Escrituras, quem primeiro fez isso foi São João Crisóstomo. Crisóstomo quer dizer boca de ouro, né? São João Crisóstomo. Isso no século IV depois de Cristo. E quais os idiomas, as línguas em que foram escritos os textos bíblicos? Qual língua que foi escrita a Bíblia? A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: o hebraico, aramaico e o grego, sendo que o Novo Testamento, todo ele foi escrito em grego, né? Como que está organizada a Bíblia? Muitas pessoas falam até como está dividida. Eu prefiro a expressão organizada, acho melhor que dividida, né? Então a expressão organizada eu prefiro. Então, ela está organizada em 2 grandes partes, que nós chamamos de Antigo Testamento
ou Primeiro Testamento, ou Primeira Aliança, né? Que é a mesma coisa. E o Segundo Testamento, ou Segunda Aliança, né? Nova Aliança também, claro que é a mesma coisa. Então, só para você estar acompanhando aí, ter uma ideia, né? Em termos de quantidade, o Antigo Testamento é maior, né? Então, é toda essa parte aqui e aqui a menor, né? Que é o Novo Testamento ou Segunda Aliança. É a grande organização, a grande divisão, né? E gostaria de falar um pouquinho também sobre o cânon bíblico. O que é isso? A lista, né, dos livros da Bíblia, né? Então, depois de muito tempo, né, de muitos estudos, somente após o Concílio de Trento, que aconteceu no ano 1546, foi então fixado de uma forma definitiva o cânon, quer dizer, a lista, né, dos livros bíblicos considerados inspirados por Deus para nós cristãos católicos. Então, né, são 46 livros do Antigo Testamento, isso é a quantidade que a gente estava antes, né, maior, 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Portanto, um total aí de 73 livros, né? Embora esse número já estivesse sido definido, né, em meados aí do século IV, né, por Eusébio de Cesareia, aí no ano de 330, né, mas ficou definido mesmo no Concílio de Trento, em 1546, esses 73 livros que compõem, então, a Bíblia Sagrada, a nossa Bíblia, né? E existem também os chamados livros deuterocanônicos. Significa deuterocanônico, quer dizer, do segundo cânone, segunda lista, né? As Bíblias protestantes, elas não trazem esses livros, que são 7 do Antigo Testamento. O restante, tudo a mesma coisa, tudo igual. A única diferença da Bíblia protestante para a Bíblia católica é essa, que a Bíblia protestante não traz esses 7 livros chamados deuterocanônicos, que foram considerados inspirados num segundo momento, num segundo cânone, por isso deuterocanônico, né? E que não são considerados inspirados por parte dos protestantes. Eles não consideram esses livros inspirados, por isso que eles não se encontram lá na Bíblia protestante. Quais livros são esses? Tobias, Judite, Macabeus, primeiro e segundo livro de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, que tem Eclesiastes, tem nomes parecidos, são livros diferentes. Então, Eclesiástico faz parte desse livro, e Baruque. Também um trecho do livro de Esther, capítulo 10, versículos do 4 a 16, e um trecho do livro de Daniel, os capítulos 13 e 14, né? Então, em outro momento, talvez, né, nós poderíamos estar, então, conversando um pouco mais sobre isso, né, o porquê disso. Então, só para que você tenha uma ideia mais geral. Agora, quem é o autor da Bíblia Sagrada, né? Talvez a gente possa ficar perguntando, mas quem é o autor? Quem escreveu a Bíblia, então? O próprio Deus é o autor da Bíblia, o qual, lógico, claro, se serviu de homens, por ele escolhidos para a redação da Bíblia. Por isso, né, segundo a fé da Igreja, todos os escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, eles são inspirados por Deus. Por causa da sua inspiração divina, os livros bíblicos comunicam a verdade. Por isso não é qualquer livro, né? A gente fala o livro, né? Mas, né, todos eles, né? Como diz há pouco, né? Esse conjunto de livros chamado Bíblia Sagrada. Então, esses livros comunicam a verdade porque são inspirados por Deus, né? Agora, isso foi escrito de uma vez só? Alguém sentou e escreveu tudo? Não, né? Qual a época em que a Bíblia foi escrita? Os livros bíblicos, eles foram escritos em épocas diferentes. Em épocas diferentes, isso é muito importante. Por pessoas diferentes. A gente costuma falar
a muitas mãos, por muitas mãos, né? Por pessoas diferentes, durante vários séculos, mais de 1000 anos, né? Por mais de 1000 anos, escritos, então, pouco a pouco. Qual o material que foi usado para que fossem escritos esses livros? Então, primeiro, cerâmica, né? Chapas de argila, mas o mais comum era o papiro. O que é papiro? Vem de uma planta, né? De origem egípcia, lá do Egito, e o pergaminho, né? Então, o que é o pergaminho? Era feito de couro de carneiro, couro curtido. Portanto, era usado como papel, né? Na cidade de Pérgamo, por isso pergaminho, usado lá na cidade de Pérgamo, cidade importante da Ásia Menor, né? Isso usado aí, esse material, pelo rei Eumênias II, 200 anos antes de Cristo, né? Então, pergaminho por isso, né? Lá na cidade de Pérgamo. Você pode conferir na sua Bíblia, a gente vai citar rápido aqui, nós não vamos ler agora na Bíblia, até por uma questão de tempo também, mas se você olhar na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, lá no capítulo 14, versículo 13, está escrito assim: quando vieres, traze-me o manto, bem como os livros e principalmente os pergaminhos. Olha que interessante, né? Então você vai vendo o que foi escrito aí a Bíblia, né? Material usado. Vou repetir aqui esse texto bíblico. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Quando vieres, traze-me o manto, bem como os livros, e principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos, assim como as folhas de papiro, aquela planta, né, uma espécie de uma folha, eles não eram encadernados, como nós temos hoje. Um livro assim, lógico, diferente, né? Eles não eram encadernados, como nós temos hoje. Os antigos ligavam umas folhas às outras e faziam os chamados rolos. Tem uma gravura aqui, pode ajudar a gente a entender. Olha bem, rolos, né? Era mais ou menos assim. Então, espécie de rolos. Olha, se tiver jeito, confira aí na sua Bíblia, Jeremias, agora no Antigo Testamento, né? Jeremias, capítulo 36, versículo 2, está escrito assim: toma um rolo de papiro e escreve nele tudo o que eu te disser. Pode ler isso na Bíblia, que coisa engraçada, estranha, né? Tomar um rolo e escrever, rolo de quê e tal? Então, você já sabe, né? Funcionava dessa forma. Toma um rolo, vou repetir aqui, ó. Toma um rolo de papiro, escreve nele tudo o que eu te disser. Aliás, tudo o que eu te disse. Isso também com relação aos pergaminhos, eles enrolavam, né? Assim. Você pode conferir também outros textos aí. Lucas, capítulo 4, versículo 16 até 21. Né? Quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, e vai dizendo todo o texto lá, que não vamos ler aqui, então 16 a 21, e o versículo 20 diz assim, na hora que ele acabou de ler, falou: hoje cumpriu-se essa escritura, hoje cumpriu-se essa palavra, né? Ela se realizou nele. Depois que terminou de falar isso, o versículo 20 diz assim: enrolou, as Bíblias mais modernas já traz a expressão fechou o livro, para todo mundo entender que é a nossa Bíblia. Você vai enrolar a Bíblia, fechar a Bíblia. Na época, você fecha, enrolou. Então diz assim, ó, enrolou, mas original é isso, enrolou, fechou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Estou dizendo isso porque isso pode nos ajudar e a gente passar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças, para o pessoal entendendo melhor ainda, né, a linguagem aí da Bíblia, né?
Bom, agora nós temos uma maneira muito prática de encontrar os textos bíblicos. Olha lá o capítulo 3, igual eu citei aqui agora, né? Olha lá o capítulo 4, versículo 20 e tal, você localiza. Mas não era assim, né? Era diferente. A divisão que nós temos hoje da Bíblia Latina, né? É em capítulos. Eu costumo sempre dizer para as crianças, para ficar mais fácil, capítulo é aquele número grande lá da Bíblia, número maior, né? Então, a divisão atual da Bíblia Latina em capítulos, ela somente aconteceu a partir do século XIII, né? Pelo cardeal Estevão Langton. Vocês pronunciam bem a palavra aqui. Cardeal Estevão, né? Ele era professor em Paris, na França, e depois foi arcebispo de Cantuária, falecido em 1228. Ele que organizou a Bíblia em capítulos, né? Agora, a divisão em versículos, que são as frases menores, né? Aqueles números pequenos, falo com as crianças, aqueles números pequenos, então essa divisão em versículos, ela é de autoria de Robert Estienne, que era um tipógrafo, né? Para tipografia, lá de Paris, né? Também lá na França, né? Isso foi usado então pela primeira vez na sua edição da chamada Vulgata. Depois eu vou falar sobre isso. A Vulgata é essa Bíblia aqui, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Isso em 1551. Então um pouquinho aí, né, sobre os capítulos e os versículos das nossas Bíblias, né? Agora, gente, muito importante aqui, os chamados gêneros literários, né? Diz o Concílio Vaticano II, aquele grande encontro que aconteceu de 1962 a 1965, lá no Vaticano, né, com bispos do mundo todo, representantes do mundo todo, e dali saíram 16 documentos, né? Muita coisa foi mudada na igreja, né? Inclusive a missa passou a ser celebrada na língua de cada povo, o padre de frente para o povo, e assim por diante, né? Então, muita coisa bonita. Então, tem vários documentos sobre liturgia, sobre missões, e tem um documento específico sobre a Bíblia Sagrada. Aqui está, então, o compêndio Concílio Vaticano II. São 16 documentos que tem aqui. E um deles, sobre a Bíblia Sagrada, né? Ele é chamado Constituição Dogmática Dei Verbo, que significa Palavra de Deus, né? Em latim, porque a língua oficial da igreja é o latim, né? Então, esse documento fala sobre a revelação divina. Você que é coordenador, por exemplo, de movimento, pastoral, você tem aí esse documento, é muito importante, viu? Você tomar conhecimento, né? É bom, importante saber disso, né? Então, o que a igreja fala para nós sobre a Bíblia? A palavra oficial da igreja, né? Então, está aqui nesse documento, né? Pois é. E, normalmente, a gente não fala página, a gente fala número, quando se refere aos documentos da igreja. Então, lá no número 178, às vezes a gente se anotar aí agora, depois você procura, né? Número 178, eu vou ler o que está escrito lá. Diz assim: na revelação dos livros sagrados, Deus escolheu homens, dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades. Deus ficou paradinho, Deus escreve isso. Não foi assim. Deus respeitou a cultura, a liberdade, os conhecimentos de cada pessoa que escreveu. Mas não tem erro, porque tinha a ação do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo, a inspiração de Deus. Mas ele respeitou a liberdade das pessoas, né? A fim de que, agindo ele próprio Deus, né? Neles, nos homens que escreveram, e por eles escrevessem como verdadeiros autores, quando só aquilo que ele próprio quisesse. Então, a Bíblia é um livro de fé. Nós acreditamos nisso, né? Na inspiração dessa palavra. Agora, muito importante, o número 481, desse mesmo documento que eu falei há pouco, diz assim: para descobrir a intenção dos escritores sagrados,
chamamos também de agiógrafos, né? Devem-se levar em conta, entre outras coisas, também os gêneros literários, né? Pois a verdade é apresentada, expressa, né? Expressa de maneiras diferentes, nos textos que são de vários modos históricos, né? Ou, por exemplo, né? Ou proféticos, ou poéticos, ou nos mais diversos gêneros existentes. Às vezes é uma parábola, né? Às vezes é um fato realmente, né? Então são vários gêneros bíblicos, gêneros literários que nós chamamos. Então é preciso pesquisar o sentido que, em determinadas circunstâncias, o escritor sagrado, conforme a situação do seu tempo, aquela situação que ele vivia, né? A cultura que ele tinha, os conhecimentos que ele tinha, verdade? A sua cultura quis exprimir e exprimir-se por meio dos gêneros literários, né? Como diz há pouco, um exemplo é as parábolas, né? Pois é. Agora, a Bíblia como palavra de Deus, né? A Bíblia é para nós palavra de Deus, não um livro qualquer. Muito importante, viu? Não um livro qualquer, palavra de Deus. A exortação apostólica pós-sinodal, né? Verbum Domini, que significa palavra do Senhor, que é esse outro documento aqui. Olha, eu insisto muito para vocês que são dos movimentos pastorais, associação de igreja, tira um tempinho da reunião, viu, para poder estar estudando esses documentos, saber um pouquinho, né? Eu acho, não sei quem falou. Não, pega o documento, hoje tem tanta facilidade, né? Aí com a internet, na verdade, mas pega mesmo o livro, se for o caso. Então tem um documento chamado Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini, que significa a palavra do Senhor, né? Do Papa Bento XVI, né? Sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Então, o que a igreja fala também para nós nos tempos atuais? Então, esse aqui é o documento, né? Eu não estou lendo direto o documento, para não mais rápido um pouquinho aqui, né? Então, você pode conferir depois. Diz assim: a Bíblia foi escrita pelo povo de Deus, foi de uma caminhada do povo, né? E para o povo de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo. Aí que está a diferença, né? Escrita pelo povo, para o povo, mas sob a inspiração do Espírito Santo, que respeitou a liberdade daquelas pessoas. Como eu disse logo no começo, partilhando com vocês a reflexão sobre o Evangelho, o prólogo de João, né? O Evangelho de João, primeiro capítulo, o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós, João 1,14. Então Jesus Cristo é o centro da Bíblia. Para nós cristãos, ele é o principal da Bíblia. Para nós cristãos, o centro da Bíblia é Jesus de Nazaré, né? Que nós chamamos de Cristo. Quer dizer, ungido do Pai, Messias, enviado do Pai. Ele é o ponto de chegada. O Antigo Testamento fala dele. As profecias do Antigo Testamento se realizaram na sua pessoa. Ele é a realização disso, né? E, então, o Novo Testamento, o Segundo Testamento, é o ponto, então, de partida, né? É o ponto de chegada do Antigo e de partida do Novo Testamento. E aí nós chegamos, então, um pouquinho sobre o mês da Bíblia. Nós vamos fazer um intervalo pequeno, para ninguém cochilar, ninguém dormir, né? Então vamos cantar umas músicas, né, por favor, aí. Enquanto isso a gente faz um intervalo. Quem
quem tem Deus no coração. Então agora, continuando aqui a nossa conversa, né? Nossa partilha, nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o mês da Bíblia. Nós temos um mês dedicado à Bíblia, à Palavra de Deus, como vimos há pouco, né? Aqui no Brasil, o mês da Bíblia, ele teve início em 1971, através de uma ação bíblica, né, proposta para todos os fiéis, por ocasião da celebração dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Começou lá em Belo Horizonte, depois estendeu-se, né, para o Brasil todo. Isso foi levado para frente com a colaboração do Serviço de Animação Bíblica da Congregação das Paulinas, né? SAB, Serviço de Animação Bíblica. Depois foi assumido, então, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e estendeu-se, então, como eu disse, em âmbito nacional, né? O Brasil todo. Atualmente, além do Brasil, diversos países da América Latina e também da África dedicam o mês de setembro à celebração da Bíblia Sagrada. Mas é o mês de setembro. Por que setembro é o mês da Bíblia? Foi escolhido para ser o mês da Bíblia e não outubro, novembro, outro mês qualquer, né? Por quê? A escolha do mês de setembro para ser o mês da Bíblia deve-se ao fato de, no dia 30 de setembro, a Igreja celebrar a memória litúrgica de São Jerônimo, que foi um grande biblista, um grande estudioso da Bíblia, né? Um grande biblista da história da Igreja. Ele traduziu a Bíblia dos originais hebraico, como falamos já aqui hoje, né? Hebraico, aramaico e grego, para o latim, que era então o latim popular, né? Uma tradução popular da Bíblia, vamos dizer assim, chamada Vulgata, para que o povo tivesse mais acesso à Bíblia, a Palavra de Deus. Era a língua do povo, né? No seu tempo. Nós temos aqui um exemplar dessa Bíblia, né? É a Bíblia chamada Vulgata, é a tradução latina, né? Dos originais grego, hebraico, aramaico para o latim. Então essa aqui é a chamada Vulgata, né? É a tradução feita por São Jerônimo. Então ele foi um grande estudioso da Bíblia. E nós celebramos São Jerônimo no dia 30 de setembro. É por esse motivo que setembro foi escolhido como o mês da Bíblia, né? São Jerônimo, ele viveu entre os anos 340 e 420. Não é 1340, não. 340 e 420. Ele foi secretário do Papa Dámaso e por ele encarregado de revisar a tradução, né, latina, então, da Sagrada Escritura. Essa versão latina da Bíblia, chamada Vulgata, nós mostramos aqui, pode ver de novo, né? Então, essa tradução latina da Vulgata, ela ainda é referência nos dias de hoje para as traduções da Bíblia, que são feitas, claro, dos originais, mas serve como referência essa Bíblia chamada Vulgata. Agora, por que o mês da Bíblia? Né? Para os objetivos disso, muitos com certeza, né? Você até poderia citar aí, né? Mas dentre esses diversos objetivos, nós destacamos aqui, primeiro, a contribuição para o desenvolvimento, né, das diversas formas de presença da Bíblia Sagrada na ação evangelizadora da nossa igreja, né? Ainda para facilitar o diálogo, né, o diálogo criativo, transformador entre a palavra, a pessoa e as comunidades. Uma referência para o estudo e a contemplação da palavra de Deus, né?
E o mês da Bíblia desse ano de 2020. Então, nós temos aqui, né, uma parte do material. Tem como lema: abre tua mão para o teu irmão. Muito atual, né? Cuidado. Estamos falando tanto de cuidado, né? Tem campanha de fraternidade, né? Viu? Teve compaixão, cuidou deles. Está lembrado, é verdade? Pois é, o cuidado, né? Sabe onde está essa palavra? Abre tua mão para o teu irmão. Livro de Deuteronômio. Lá no capítulo 15, versículo 11. Logo no começo da Bíblia, né? Aqui nos primeiros 5 livros. Livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Está escrito lá: abre tua mão para o teu irmão. A gente não pode ficar insensível diante da necessidade do irmão. E vem a solidariedade, né? Para nós cristãos, a fraternidade, o amor ao próximo. Isso já falado lá no Deuteronômio, no Antigo Testamento. Então, o mês da Bíblia deste ano, ele está sendo fundamentado nos estudos do livro do Deuteronômio. Então, a cada ano é escolhido um livro, para que se aprofunde um pouco mais no conhecimento da Bíblia através daquele livro. Então, nesse ano, é o livro do Deuteronômio. Esse livro de Deuteronômio, ele faz parte do chamado Pentateuco. Já ouviu falar dessa expressão? Pentateuco. Pentateuco é isso aqui, ó. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Deuteronômio faz parte desses primeiros 5 livros da Bíblia aqui. Esse grupo aqui. Pentateuco significa, em grego, né? Penta e teuco. Significa 5 livros. Significa isso. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Então, os judeus chamavam essa parte da Bíblia de Torá. Já ouviu falar nisso? Torá. Quando fala Torá, lei, significa lei. São os primeiros livros, 5 livros da Bíblia, que os judeus chamavam de Torá, chamavam a lei, né? Pois é. Então, sobre o livro do Deuteronômio, um pouquinho aqui, rapidamente, vamos tentar, né? O Deuteronômio é um livro rico em reflexões morais, os costumes, né? Éticas, como as leis. Para quê? Para regular os relacionamentos com Deus e com o próximo, né? E o nome Deuteronômio, o que significa isso? Deuteronômio, né? O nome Deuteronômio, ele significa segunda lei. Estão lembrados lá do Deuterocanônico, segundo cano? Deuteronômio, né? Segunda lei. Trata-se de uma reapresentação e adaptação da lei em vista da vida de Israel na terra prometida. Então, se você abre o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 17, versículo 18. Não é difícil de guardar, não, você pode chamar 17, 18, né? Capítulo 17, versículo 18. Nós lemos assim: quando subir ao trono, ele mandará escrever num livro para seu próprio uso uma cópia desta lei, ditada pelos sacerdotes levitas. Então vem da versão grega da Bíblia, onde então a expressão hebraica cópia desta lei, que nós acabamos de ler aqui, ela foi traduzida de modo errado, né, devido a um erro aí de interpretação como segunda lei. Na verdade era uma cópia, então diz como segunda lei. Daí vem então o nome Deuteronômio, segunda lei, né? Quem é o autor do Deuteronômio? Nós vimos no início da reflexão, da partilha, que são vários autores da Bíblia, né? O autor principal é Deus, lógico, mas os autores humanos, vamos dizer assim, são vários,
né? Qual que é o autor do Deuteronômio? Apesar de ser atribuído a Moisés, muitos diziam isso no passado, ainda hoje alguns dizem, mas apesar de ser atribuído a Moisés, porque contém aí os seus últimos discursos, né? Então, esse livro, ele não é de Moisés segundo os estudos mais modernos. É fruto de um longo processo, né, de redação. Foi sendo escrito aos poucos, né, em diversos momentos. Não é de Moisés segundo os estudiosos modernos, né? Então, nós não temos informações precisas sobre quem é o autor do Deuteronômio. Não se sabe quem, né? Também não sabemos precisamente onde e quando o Deuteronômio foi escrito. Agora, o conteúdo desse livro, nós já falamos um pouquinho aí, mas vamos tentar falar um pouquinho mais aqui. O conteúdo desse livro, né? Uma das características do Deuteronômio são os mandamentos, os preceitos que privilegiam, consideram, melhor dizendo, mais importantes, né? Colocam em destaque, portanto, a organização da vida comunitária e da vida social, numa tentativa de construir uma sociedade justa. Olha como que é atual isso, né? Então destaca-se dentro dessas leis, né, a relação da igualdade, por exemplo, entre homens e mulheres. Quanta desigualdade no mundo de hoje, né? Então é muito atual. Na época, a luta para a igualdade. Somos diferentes, é claro, mas diante de Deus, em dignidade, somos iguais. Então o Deuteronômio, ele é um conjunto de comentários que pode ajudar as gerações futuras, inclusive a nossa geração hoje, né, a compreender o que significa manter-se fiel à vontade de Deus. Ou seja, não basta receber as tradições antigas, né, e conhecer a história, é necessário mais, é necessário praticá-las, né, para mantê-las vivas e atuais. Então, o livro de Deuteronômio, ele não é somente uma recordação da história passada, mas é, sobretudo, o fundamento para a história que continua, não é? Então, o livro coloca em cena os discursos, né, de despedida de Moisés, por exemplo, lá na Terra Prometida, né? Aliás, o livro ele coloca aí, né, em cena os discursos de despedida de Moisés na fronteira, né? Na fronteira da Terra Prometida. Então, os capítulos 31 a 34, né? É um epílogo, né? Um final aí, né? Narrando a despedida e a morte de Moisés. Pois é, então, o texto do livro de Deuteronômio, ele mostra ainda que o essencial da fé do povo de Israel não era a posse da terra, nem a liderança de Moisés, olha que interessante, mas a fidelidade a Deus, as promessas feitas aos patriarcas e o recordar-se da aliança feita com Deus. Isso que é o principal. Então, nós podemos ver aí algumas linhas, podemos chamar assim, linhas teológicas, né, do livro de Deuteronômio. Primeira linha, vamos dizer assim, a unidade. O livro insiste nisso. Existência de um Deus só, um povo, uma lei, um santuário, essa questão da unidade. Aliás, esse aí é o principal que nós vamos chamar de fio condutor, né? Como se costuma falar, né? Daí nascem, então, as outras linhas teológicas da aliança, da bênção, da eleição, da maldição e assim por diante. O principal é isso, a unidade. Aí nós temos as chamadas 10 palavras, né?
está em Deuteronômio, capítulo 5, versículos do 7 até 21. Deuteronômio 5, 7 a 21. São as chamadas 10 palavras, né? 10 palavras que, para nós, na catequese cristã, essas 10 palavras, elas são os 10 mandamentos, que, com certeza, né, prometem o respeito filial para com o Senhor, reconhecendo como o único Deus, né? Esse amor a Deus que se revela ao mesmo tempo no amor, no respeito ao semelhante, ao irmão, ao próximo, na pessoa dos pais, dos irmãos, dos vizinhos, dos conhecidos. Por isso, ao observar esses mandamentos, a pessoa está respeitando e promovendo a vida pessoal, a vida familiar e a vida em sociedade. Ainda já caminhando para as conclusões, né, sobre esse livro do Deuteronômio, o povo de Israel não foi escolhido no sentido de ter privilégios. Às vezes nós gostamos tanto de privilégio, né? Pois é. O povo de Israel não foi escolhido no sentido de termos privilégios, mas para desempenhar a missão de ser um sinal da santidade de Deus. O povo é chamado a ser sinal da santidade de Deus. Ao ser fiel aos seus mandamentos, né, que consistem na prática da justiça, sobretudo para com os mais fracos. Destaca-se no livro do Deuteronômio a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro. Não é do meu povo, não é do meu grupo, é do meu irmão, filho de Deus também, né? Essa preocupação já no livro de Deuteronômio. Né? Então são leis assim, humanitárias, encontradas também lá no Código da Aliança, que já está no outro livro, o livro do Êxodo, capítulo 20, dos capítulos 20 a 23. Né? O lema desse mês, então, né, desse ano, abre a tua mão para o teu irmão. Já repetindo, né? Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Pois é, vou ler o versículo inteiro, que aqui é um resumo. Lá no versículo 15, aliás, capítulo 15, versículo 11, Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, está escrito assim: visto que nunca faltarão pobres na terra, visto que nunca faltarão pobres na terra em que moras, eu te ordeno, abre tua mão para o teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. É isso que está escrito lá. Então o texto demonstra para nós, né, o fato de sempre existir pobres, isso não nos leva a ficar acomodados. É assim mesmo, sempre vai ter pobre. O Evangelho, né, tem uma passagem que diz: pobre sempre tereis. Né? Mas o fato de sempre haver pobres não justifica a indiferença diante deles. Mas, ao contrário, o texto convida a aliviar a pobreza incompatível com o dom divino da terra, que é para todos, não apenas para alguns. Um apelo, então, à responsabilidade, à solidariedade e, para nós cristãos católicos, à fraternidade. Né? O amor ao próximo. Pois é, no projeto de Deus, a sociedade justa é aquela onde poder e riqueza são repartidos, de modo que não haja oprimidos, pobres, necessitados. Né? Agora, para fazermos as nossas conclusões finais dessa nossa partilha, olha, primeiro, é preciso cuidado para a gente não fazer uma leitura
fundamentalista errada da Bíblia. Graças a Deus, hoje há um esforço muito grande disso, né? Muita gente tendo contato com a Bíblia, graças a Deus, nós precisamos crescer, aumentar isso mais ainda, mas não fazer uma leitura de qualquer jeito. Como vimos aqui, né? Não é tão simples assim você pegar a Bíblia e ler, interpretar de qualquer jeito, né? Então, é preciso cuidar para não fazer uma leitura errada, fundamentalista chamada, né, da Bíblia. Às vezes, né, buscando respostas prontas para os nossos problemas pessoais. Vai ter um problema aqui e tal, abre a Bíblia com os olhos fechados, coloca o dedo aqui e vai olhar o que foi. Ah, Deus falou comigo isso que está escrito aqui. Cuidado com isso, não é por aí o caminho, né? Ah, fechei o olho, abri a Bíblia com o olho fechado, coloquei o nome, é isso que Deus falou comigo. Não, cuidado, a gente pode errar muito isso aí. É preciso, até o padre Dirceu, que trabalha na CNBB atualmente, né, que é aqui de Barroso, esse nosso, né? Foi coroinha quando eu trabalhei aqui pela primeira vez. Ele fala uma coisa interessante. Tem o texto, mas tem o pretexto e o contexto, né? Então, não pode pegar um texto, uma frase, um versículo solto. Aquele texto foi escrito, foi dito, está ali num contexto. Mas antes teve um texto também. Então, tem que levar em conta tudo isso. É preciso procurar entender, né, o que os textos bíblicos queriam dizer, né, no tempo em que eles foram escritos, lá naquela época que foi escrito, o autor, como vemos aqui, a cultura que ele tinha, ele escreveu daquela forma, né, a cultura que eles tinham, os conhecimentos da época, portanto, para que eles possam, então, iluminar a nossa história aqui e agora. Por isso que a palavra de Deus é atual. Iluminou lá, ilumina aqui. Foi dito lá, o que serve para nós hoje aqui? Abre tua mão para o teu irmão. Vimos o contexto lá, né? A solidariedade, a fraternidade. Você viu lá? Serve para nós aqui agora hoje. De que forma nós vamos abrir a mão para partilhar com o semelhante, então, né? Então, se a Bíblia é fruto da caminhada do povo de Deus, não dá para desligá-la, né? Desligar a Bíblia da nossa vida, da nossa fé, fazendo uma leitura espiritualizante. Só para Deus, só para só espiritual, né? Às vezes tem pessoas que querem isso. Uma leitura desencarnada, desligada da vida. Não pode, não é por aí, não é esse o propósito da Bíblia. Tomemos cuidado com isso, né? É o que diz o especialista desse livro, principalmente um estudioso chamado Paulo Basaglia, né? Fala sobre isso. Pois é, nós lemos a Bíblia para quê? Para que ela ilumine a nossa vida. É a finalidade principal, né? Então, a finalidade, né, é que a Bíblia, a palavra de Deus, ilumine a nossa vida. Para nós cristãos, é muito importante o que nos diz o Papa Bento XVI, na sua exortação apostólica pós-sinodal, Verbo Domini, que eu já mostrei aqui, né? Vou mostrar de novo. Então, o Papa diz aqui, lá no número 30, ele diz assim, uma missão, aliás, uma autêntica interpretação da Bíblia deve estar sempre em harmônica concordância com a fé da Igreja Católica. Isso para nós católicos é muito importante, viu? Vou repetir aqui. Uma autêntica interpretação da Bíblia deve estar sempre em harmônica concordância com a fé da Igreja Católica. Porque, né, se cada um interpreta do seu jeito aí, pode ter interpretações erradas. Eu acho que é muito importante ainda lembrar, fazer aqui alguns lembretes. O contato nosso com a Bíblia, com a Palavra de Deus, não só nesse mês agora de setembro,
Aliás, nós temos que ter cuidado com isso, sabe? Esses meses temáticos. Mês passado, mês de agosto, mês das vocações. Acabou o mês, acabou a preocupação, acabou o assunto? Não deveria acabar. É para nos despertar, para nos encorajar. Durante o ano todo estamos trabalhando, rezando pelas vocações. Mês que vem, outubro, mês das missões. Acabou o mês também, acabou, não se fala mais nisso? Não pode ser assim. Também é o mês da Bíblia. Né? Aí no mês da Bíblia, nas nossas celebrações, tem costume, né? Às vezes a pessoa faz aquelas intronizações bonitas e tal, até de modo artístico, com danças, com música, muito bom. Mas não pode ficar só nisso. Acabou o mês, acabou tudo. Não. Por isso nós estamos aqui, partilhando juntos essas reflexões aqui, com simplicidade, né? Mas estamos querendo ajudar para que você seja encorajado a crescer no aprofundamento, em contato com a palavra de Deus. Bom, não basta ter a Bíblia lá na estante, feita na sala. É importante também, mas não só. Então, sobretudo nesse tempo agora, arranje um local de destaque na sua casa lá. Às vezes a Bíblia está lá escondida, debaixo de um punhado de livro lá, né? Vai estar empoeirada lá. Você nem sei onde está a minha Bíblia, procure, né? Nós temos os objetos de devoção, as medalhas, os terços, né? As imagens, tudo isso é importante. Mas não descuidemos de ter a Bíblia. Hoje tem tanta facilidade para ter a Bíblia no celular, né? Então esse contato com a Bíblia. Vai começar uma reunião? Faça uma leitura da Bíblia primeiro, ou no final, faça uma reflexão. Tem a chamada leitura orante da Bíblia, podemos falar em outro momento sobre isso, leitura orante da Bíblia. Né? Vai fazer um programa de festa, coloca lá uma frase, um versículo da Bíblia, sugere isso para o padre. Vamos colocar uma frase da Bíblia, um versículo aqui nesse programa de festa? Isso é evangelizar também. Né? Eu coloquei uma série de coisa na minha bolsa, terço, novena, desse santo, daquele outro, e a Bíblia está ali no meio da minha, não. Né? Esse contato é importante. Né? Então, estudar, como nós estamos tentando partilhar juntos aqui, né? Estudar a palavra de Deus, fazer essa leitura orante, e aí nós olhamos então para Nossa Senhora, né? Que é modelo para nós de acolhida, de escuta à palavra de Deus. Né? O Papa Francisco, ele diz assim, ele falou isso em 2014, durante a abertura do Sino Extraordinário da Família, né, lá no Vaticano. Ele ressaltou que a Bíblia não é para ser colocada em suporte, mas para estar à mão, para lê-la frequentemente, cada dia, seja individualmente ou juntos, em grupo, né? Portanto, marido e mulher, pais e filhos, talvez de noite, especialmente no domingo, especialmente no domingo, que é o dia do Senhor, né? Ele diz assim, hoje se pode ler o Evangelho também com muitos instrumentos tecnológicos. Pode trazer consigo toda a Bíblia num telefone celular, palavra do Papa Francisco. No trabalho, né? O importante é ler a Bíblia, a palavra de Deus, com todos os meios possíveis aí. Né? Isso, claro, né? Acolhê-la com o coração aberto. Acolhê-la com o coração aberto. Então, a boa semente vai dar fruto. Né? E aplicar essa palavra, deixar, melhor dizendo, deixar que essa palavra ilumine a nossa realidade hoje. Falando nisso, nós já estou concluindo, viu? Falando nisso, nós estamos aí na Semana da Pátria. 7 de setembro, estaremos celebrando, comemorando a independência do Brasil no Dia da Pátria. Pois é, além do desfile cívico-militar, que é uma forma de homenagear a pátria, nós temos outras formas, mas uma muito interessante, que é o chamado Grito dos Excluídos. Ouviu falar sobre isso? Pois é, trabalhei em São João do Rei por mais de 20 anos e tive a graça de coordenar esse trabalho lá por 14 anos seguidos, mais ou menos. Né?
Então, o que é o Grito Excluídos? É uma mobilização, né? Um conjunto de manifestações realizadas em muitos lugares do Brasil durante a Semana da Pátria, mas tendo como ponto alto o dia 7 de setembro. É uma caminhada, uma marcha, né? Com cartazes, faixas, né? Cantos, gritos, chamando a atenção da sociedade, né? Então, diante da situação de exclusão da nossa sociedade brasileira. Portanto, é uma outra forma que nós temos de dizer que nós amamos o Brasil, queremos um Brasil melhor, menos desigual, mais fraterno, onde haja vida com qualidade para todos. É realizado esse Grito Excluídos pelo setor pastoral social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, mas com o apoio de outras igrejas. No nosso tempo lá em São João del Rei, chegaram a participar 3, 4 igrejas evangélicas conosco, então outras organizações, né? movimentos sociais, né? É aberto. Isso começou no ano de 1995, naquele ano a campanha de fraternidade foi sobre os excluídos, que aquele lema eras tu, Senhor. Então, começou em 1995, com a Igreja Católica, né? E o tema permanente é vida em primeiro lugar. E o lema para esse ano, 2020, que é o 26º grito dos excluídos e excluídas, o lema é esse: basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Vou repetir. Basta de miséria, preconceito e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Além das reivindicações, né, históricas, o vice-presidente da CNBB, ele falou que, além das reivindicações históricas, nesse ano, esse tempo de pandemia, a saúde pública com qualidade é uma reivindicação, né? A valorização do SUS, né? Sistema Único de Saúde. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é isso. Há uma base bíblica disso. Mas onde está na Bíblia aqui para fazer gritos excluídos? Claro, se você abrir a Bíblia e procurar onde está escrito para fazer gritos excluídos, você não vai encontrar, lógico. Mas você vai encontrar no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7, o que está escrito lá? Ouvi o clamor do meu povo. E no versículo 8, desci para livrá-los da mão da escravidão egípcia, da escravidão lá no Egito. Então a Bíblia está cheia de gritos. Ouvi o clamor do meu povo. Guarda isso. Ouvi o clamor do meu povo. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Então, isso é aplicar. Se deixar se iluminar, melhor dizendo, pela palavra de Deus hoje. Então, é uma outra forma que temos de gritar, de dizer que queremos um Brasil melhor, amparados na palavra de Deus. Então, eu gostaria de lembrar que existem várias traduções bíblicas, traduções da Bíblia, você sabe, lógico, né? Então, nós temos, igual eu já falei aqui, a Vulgata, foi a tradução dos originais grego, aramaico e hebraico, né? Nós temos também a chamada Bíblia de Jerusalém, que é mais para estudos, né? Tem termos mais próprios, comentários mais específicos para estudo. Nós temos também a Bíblia muito conhecida, a Bíblia pastoral, que é a linguagem mais simples, mais popular também. Nós temos a tradução oficial da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Essa daqui. Tem a Bíblia Ave Maria, tão usada e conhecida, que também a edição Ave Maria tem uma edição para estudos, né? Tem a Bíblia da linguagem jovem, enfim, tem uma série de opções para nós, não é verdade? E os documentos que nos ajudam, como eu já falei sobre alguns aqui. Então, o primeiro, o documento Concílio Vaticano II, Dei Verbum, Palavra de Deus sobre a revelação, está aqui, nos 16 documentos. Depois, o Catecismo da Igreja Católica,
Então, conhecimento, catecismo da igreja, catecismo não é só para criança, não, para nós todos. Né? O que é a doutrina, o ensinamento da igreja? Então, inclusive aqui fala, né, sobre a Bíblia, né, sobre a revelação. Então você pode conferir na sua Bíblia aí, ó, no seu catecismo aí. Geralmente a gente fala página, já disse, falamos número, né? Número 101, a partir do número 101, olha lá, Sagrada Escritura. Você está com uma dúvida, né? E além disso, as Bíblias têm também rodapés que nós chamamos, né? Comentários que ajudam a gente a entender. Nós temos ainda o documento que já citamos aqui hoje por diversas vezes, Verbum Domini, do Papa Bento XVI, né? Sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. Nós temos a exortação apostólica chamada Evangelii Gaudium, que significa alegria do Evangelho. O Papa Francisco, né? Fala também para nós um pouco, enfim, né? Eu citei aqui apenas alguns, né, dos muitos documentos que nós temos. O que nós, sobretudo nós, de igreja, vamos dizer assim, de movimentos pastorais, de associações, nós não podemos ficar de braços cruzados, fazendo uma leitura errada, né? Fundamentalista da Bíblia, não sei quem falou que é isso, mas não sei quem veio e falou que é diferente, não sei, vamos estudar, vamos buscar. O que a igreja nos orienta? Nós somos católicos, o que a igreja nos orienta para isso? No respeito às pessoas que pensam de modo diferente, nós buscar naquilo que ter consciência da própria identidade. Era isso que a gente queria falar aqui. Eu peço desculpas, né, se me excedi aqui, se demorou demais, mas a nossa proposta era essa partilha. E eu gostaria de encerrar lendo um texto da Bíblia sobre Nossa Senhora, que ela é modelo para nós de quem acolhe a palavra de Deus, né? Na sua visita à sua prima Isabel disse para ela que ela foi bendita és tu. Por quê? Ela acreditou na palavra do Senhor, ela acolheu essa palavra, né? Então nós vamos ler um trechinho para terminar, mas nós vamos nos preparar com canto, pedir a gentileza da Ló e da Regina, né? E se você souber onde você se encontrar nesse momento, cante conosco. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Vou pedir a alguém de vocês aqui, espontaneamente, que estão nos apoiando, ajudando aqui agora, para ler para a gente então. Vamos pedir uma das meninas, né? Falando sobre Nossa Senhora aqui, para ler para a gente. É Lucas, capítulo 1. Se você quiser conferir na sua Bíblia, você que está acompanhando aí, né? Anote aí, depois você confira também. Lucas 1, 26 a 38. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 26 até 38. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a saudação. O anjo então disse: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo, e será chamado Filho de Deus.
Também Isabel, tua parenta, concebeu uma filha na velhice, já no 6º mês, aquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se da sua presença. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, um momento de silênseu, né? Sobretudo esse último versículo, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. É acolher de Nossa Senhora a palavra de Deus. Que ela nos ensine, nos ajude a acolher sempre a palavra de Deus. Muito obrigado a todos. E nossa salva de palmas à palavra de Deus, né? Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigado.